Estou com baixa lucratividade, por onde eu começo a mexer na minha empresa para aumentar o lucro? Começo pela receita? Começo pelo custo? Começo pela despesa? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom, então toda vez que a gente tem um lucro aquém do desejado, e o primeiro é você tem que naturalmente aferir o seu lucro para saber quanto de percentual de lucratividade você está tendo, surgem algumas perguntas, algumas dúvidas. Cícero, como que eu consigo elevar a minha lucratividade? Em geral, a resposta padrão é aumentando a receita, mas nem sempre esta é a melhor alternativa se você estiver, por exemplo, precificando errado. E aqui eu vou te trazer, gravando a minha tela, alguns insights valiosíssimos de como você pode aumentar a tua lucratividade. Vem comigo aqui. Bom, então o que nós temos aqui? Nós temos um DRE em funil. Lembre-se sempre que um DRE ele é muito simples, você pode entendê-lo como um funil. E no topo do funil você vai ter a ROB, Receita Operacional Bruta, que basicamente é o seu faturamento bruto. Ele sofre pressão dos impostos iniciais, muitas vezes algumas pessoas colocam frete, deduções ali, e aí ele gera a Receita Operacional Líquida, que é o seu faturamento líquido. Deste faturamento líquido, nós sofremos então pressão dos custos variáveis diretos que a gente tem na nossa produção ou nosso CMV, quando a gente trabalha com uma distribuição, e aí nós chegamos então, por fim, na margem de contribuição, que vai contribuir para pagar o seu lucro e pagar todos os custos e despesas fixas, tá? Então o primeiro ponto a entender aqui é que você tem que ter um bom plano de contas para poder mensurar tudo isso e colocar de uma forma organizada. Entendido isso, como que a gente consegue ter maior lucratividade? Você tem que olhar para os desvios de cada etapa desse funil. Quais são esses desvios? Lá no topo, quando a gente fala de hobby, a gente tem alguns desvios de baixo faturamento, enquadramento tributário incorreto ou mesmo uma falta de planejamento tributário, se você joga comissões ou fretes lá em cima, um comissionamento sendo pago errado ou mesmo você com frete de valor excessivo, né? Algumas pessoas colocam frete lá em cima. Quando você vem para ROL, que é o meio do funil, então no topo são esses no meio do funil, você pode ter a compra inadequada, consumo de matéria-prima inadequada. Para você que é do varejo, você fez um CMV muito alto, fez uma compra que não foi estratégica, não foi adequada. E além de tudo isso, as pessoas que trabalham diretamente para produzir o teu modelo de negócio, seja numa produção, enfim, mas que faz o modelo de negócio acontecer, todo o custo direto das pessoas, também com uma baixa produtividade. Então esses são os principais desvios. E por fim, quando a gente fala da base do funil que vai gerar o EBITDA, que é o lucro antes de imposto, depreciação e amortização, nós temos ali na margem de contribuição alguns outros ofensores, como por exemplo uma estrutura muito grande, muito inchada, muito, digamos, antiquada, com várias áreas de suporte ociosas, então esses custos de despesas administrativas e comerciais elevadíssimos que por vezes não estão sendo pagos de uma forma adequada ou utilizados de uma forma adequada. Então, de uma forma bem simplista, é assim que o demonstrativo de resultados funciona e são esses os principais ofensores. E qual que é o nosso ponto principal aqui? Antes de você sair cortando em qualquer lugar ou de qualquer forma, ou mesmo trazendo receita à revelia sem entender a tua precificação, você deve entender aonde está o problema. O problema ele está no baixo faturamento, lá em cima, está no topo do funil, está no enquadramento tributário, está no meio do funil, ali de repente a gente está fazendo compras totalmente exageradas. Por vezes também a gente está trabalhando numa precificação totalmente descalibrada, não colocando adequadamente markup, enfim, fazendo uma salada na hora da precificação, ou mesmo a minha estrutura está muito inchada e eu preciso dar uma reduzida, adequar para a gente conseguir performar melhor em relação ao lucro. Então, esses são insights que eu te dou. Antes de sair fazendo qualquer coisa, faça uma análise profunda, um diagnóstico profundo em relação a qual é o principal ofensor, a principal causa, antes de sair cortando a revelia ou trazendo receita de qualquer forma. Então, esse é o principal insight. E se você precisar de ajuda com isso, pode contar com a gente, tanto na organização do seu plano de contas de forma adequada, como também para te fazer um bom projeto de redução de custos. Conta com a gente. Se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha, a gente está sempre à disposição. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.